Nós vamos iniciar um estudo sobre os patriarcas. E o primeiro deles foi Abraão. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. É sempre nosso interesse apresentar assuntos cuja temática seja importante para o contexto messiânico. Nesta oportunidade, nós vamos iniciar um estudo sobre os patriarcas, os genitores do povo hebreu. E o primeiro deles foi Abraão. Bem, vamos começar em Gênesis, capítulo 11, versos 27 ao 29. Diz assim: Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Então Abrão nasceu em uma família abastada na cidade de Ur, na Caldeia. Seu nome significa, então o nome Abrão, significa pai elevado, pode ser também pai ilustre, ou então pai excelso. Ainda que não teve filhos por muitos anos, ele tinha esse nome, que significava pai ilustre. Ele casou-se então com a sua meia-irmã Sarai, que era estéril. Então Sarai era filha do seu pai com outra mulher. Então, por isso, era sua meia-irmã. Ur era uma cidade-estado do povo sumério que ficava na foz do rio Eufrates, no Golfo Pérsico. Como ele vivia com a família junto com o pai Terá, ele mudou-se com ele para a região de Harã. Lá em Gênesis 12, verso 1, foi quando o Eterno falou com ele. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Até então, não há registro de que Abrão tivesse tido nenhuma experiência com o Deus Criador de todas as coisas. Existem algumas historinhas contadas culturalmente sobre a vida de Abrão, que não tem nenhuma fundamentação histórica, são fantasiosas. E o pior de tudo, mentirosas. Se houvesse alguma verdade nelas, estaria registrado na Torá. Não existem registros da vida de Abrão fora da Torá. Qualquer afirmação diferente disto será inverídica. Josué descreve em suas últimas palavras dirigidas ao povo de Israel o que o Eterno disse a respeito de Abrão. Está lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 2, que diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Pois é, algumas pessoas não querem admitir isto, mas Abrão aprendeu a idolatria relacionada à religião caldeia durante toda a sua vida, até os 75 anos, quando teve o seu primeiro encontro com o Eterno. Os povos antigos haviam se desviado do Deus ensinado por Noé, e apenas algumas gerações depois
já existiam muitos deuses nacionais adorados em nações distintas. Não era de se esperar que Abrão conhecesse o Deus verdadeiro por si mesmo em meio à cultura pagã instituída. Ele viveu no meio em que a religião era defendida pelo Estado. O rei defendia a religião e até obrigava todos os habitantes a seguirem. Então, como ele seria diferente? Estevão relatou quando do seu interrogatório, lá em Atos 7, versos 2 e 3. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Notemos um detalhe interessante na ordem cronológica dos eventos. Primeiro, ele ainda estava em Ur, quando o Eterno falou com Abrão. Depois disso, o seu pai resolve ir com a família para Canaã. Nós não sabemos com precisão o que os motivou a saírem como uma família. Não sei se tem alguma coisa a ver com o que o Eterno falou com Abrão ou algum outro motivo. Não temos nenhum registro. Durante o trajeto para Canaã, Terá resolveu se estabelecer em Harã, distante de Ur, mas ainda não era Canaã. Dali, Abrão saiu com a sua mulher e o sobrinho Ló em direção a Canaã, porém sem uma localização precisa definida para onde ir. Abrão recebeu uma palavra muito especial logo após a ordem de sair da Mesopotâmia. Está lá no capítulo 12 de Gênesis, versos 2 e 3. Diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa aliança, ela é unilateral, ou seja, não depende de uma condição da outra parte. O Eterno praticamente só informou esta aliança. Então, essa aliança que é unilateral, que foi feita pelo Eterno, foi cumprida integralmente e claramente de forma sobrenatural. De um homem idoso e a sua esposa, além de idosa, sabidamente estéril, ele teve uma descendência incontável e formou uma nação. Depois de mais de 3.500 anos, ainda falamos no seu nome com respeito. Ele foi uma bênção para o povo hebreu. Durante os séculos, os seus descendentes foram abençoados e amaldiçoados por diferentes povos, e todos experimentaram a reciprocidade por parte do Eterno. Quem abençoou foi abençoado. Quem amaldiçoou sofreu o peso da maldição do nosso Deus. Através de uma da linhagem de Abrão, o Eterno mandou o Messias prometido como bênção para todas as nações. Ao chegar ao seu destino, Abrão teve uma nova revelação. Lá nos versos 6 ao 7, diz assim: Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido.
a experiência de vida dele com o Eterno ainda era incipiente. Ele estava aprendendo quem era o seu verdadeiro Deus. Muitas das suas ações ainda eram influenciadas pela religião que ele seguiu durante mais de 7 décadas da vida dele. Mas nem tudo foi descartado necessariamente. Ele construiu um altar sem ter recebido as instruções que viriam por um descendente seu, que seria Moisés. Abrão fez o altar como demonstração da gratidão pelas promessas que lhe foram feitas. Seguiu mais à frente e fez um novo altar, já no verso 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Não temos detalhes sobre o altar que ele fez a respeito dele, mas o importante é que não era um altar dedicado a nenhum outro deus cananita e nem dos caldeus. Era dedicado exclusivamente ao seu novo e vivo Deus. Ele invocou o nome do Eterno. Pois bem, qual foi esse nome? Teria o Eterno revelado o seu nome a Abrão e ele não contou para ninguém mais? Considerando que muitas pessoas chegam a idolatrar nomes, vamos entender o que são nomes. Os nomes são palavras do nosso vocabulário que usamos para identificar uma pessoa ou coisa. Portanto, a pessoa é mais importante do que o seu nome. Mas quando citamos o nome, sabemos a quem estamos nos referindo. Então, qual seria o nome que Abrão usou? Impossível saber. O certo é que ele usou um nome que identificasse o ser que falou com ele. Mas o nome do Eterno não foi dado a Moisés no deserto? Muitos podem pensar. Seria mesmo o nome do Eterno? Olha, vamos arrazoar. Êxodo 6, verso 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. No hebraico, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Eterno, Yud-He-Vav-He, não me revelei a eles. Então, Abrão não conheceu esse nome que Moisés recebeu. E ainda devemos levar em conta que nem Abrão, nem Isaque e nem Jacó falavam hebraico, que era uma língua que ainda não existia. Teria o Eterno um nome no seu reino que fosse usado pelos seres angelicais? Precisaria ter? Ele poderia ser confundido com algum desses seres? Será que se fala hebraico no reino do Eterno? Pela minha lógica, não. Então, o que foi dado a Moisés? Ele disse, lá em Êxodo 3, versos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Em hebraico, Yireh Asher Yireh. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, Yireh, me enviou a vocês. Consideremos também
Moisés ainda não falava hebraico. Essa língua ainda não existia. Ou lhe foi falado em egípcio, para que depois ele falasse para o seu povo, ou foi falado isto, né? Eu sou o que sou, na língua dos midianitas, não sabemos. Consequentemente, Yud He Vav He é uma tradução posterior para o hebraico. Então, esse é o nome do Eterno? O que foi dito para Moisés lá no monte, onde diante da sarça, que pode ter sido em egípcio ou não, ou depois que traduziu para o hebraico que ficou certo? Pense bem. Pode ser considerado nome, sim, apesar de que eu sou o que sou, não é exatamente um nome. É uma identificação, tudo bem, como todo nome é. Então, podemos considerar que seja um nome, mas é, antes de tudo, uma declaração de quem ele era. Não importa se em hebraico, se egípcio ou uma outra língua qualquer. O que importa é que quando citamos o nome, saibamos a quem estamos nos referindo. Essas doutrinas de hipervalorização do nome em hebraico são falsas. A língua humana não é divina. Tanto que hoje em dia se falam mais de 7.000 línguas no mundo. Hoje, fora as que já foram extintas, que nem sabemos quantas foram. Toda a linguagem é humana, o ser humano criou isto. Então, tomemos muito cuidado quando vamos atribuir valores a nomes que a própria Torá não coloca. Abrão perambulou pelas terras de Canaã com as suas ovelhas e servos, até que uma seca assolou a região, momento em que ele se refugiou no Egito. Ele ainda estava no processo de aprendizagem, no tocante à confiança no Eterno para resolver as suas demandas. E assim ele agiu como qualquer pessoa, quando ele temeu pela sua vida em uma situação hipotética. Lá em Gênesis 12, versos 12 e 13, diz assim: Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Essa atitude lhe rendeu um grande constrangimento. Mas aos poucos ele foi aprendendo a não duvidar do Eterno quando ele viu o livramento miraculoso que ele experimentou nesta hora e passou então esse evento a fazer parte da sua história. Então, tanto sabemos que Abrão passou uma vergonha ali, porque a sua mentira foi desmascarada, como depois vimos como o Eterno fez o livramento. Hoje em dia nós sabemos porque está registrado na história dele. Bem, o seu rebanho aumentou, ele soube negociar com os habitantes da terra e prosperou. Conforme está lá em Gênesis 13, versos 1 e 2. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Néguev com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Acontece que o seu sobrinho Ló também cresceu muito, a ponto de não poderem mais compartilhar o mesmo espaço. Não tinha pasto suficiente para os dois rebanhos, então eles precisaram se separar. Agora estava como o Eterno queria. Só Abraão com a sua esposa em uma terra que foi prometida para ele. Vamos ver Gênesis 13, versos 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste.
toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Pois bem, muitas pessoas não reconhecem o direito de Israel de ter a posse dessas terras hoje em dia. Mas o direito foi dado pelo Criador de toda a terra. Ninguém poderá contestá-la. Ló escolheu viver no Vale do Jordão, devido ser uma região fértil e bela naquela época, mas não levou em conta que se envolveria com um povo extremamente perverso e pecador contra o Eterno. Por essa escolha, cedo ele começou a ter problemas amargos. Lá em Gênesis 14, versos 11 e 12, descreve o seguinte: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Em uma guerra de 4 reis contra 5, Sodoma e Gomorra perderam. E no saque, conforme Abraão foi informado, o seu sobrinho foi sequestrado, implicando em que Abraão tivesse que agir para resgatar o seu parente. Com um exército que ele reuniu entre os seus servos, ele venceu os reis que sequestraram Sodoma e trouxe de volta todos os que foram aprisionados pelos inimigos, o seu sobrinho e todos os seus bens. Nessa oportunidade, Abrão teve um encontro com o misterioso rei de Salém, Melquisedeque, que o abençoou, conforme Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não há registro até essa altura que o Eterno houvesse determinado regras sobre o dízimo, mas parece que havia já um costume, um consenso, de que era uma forma de honrar ao Deus Criador. Sendo esse rei sacerdote do mesmo Deus que Abrão conhecia, ele foi grato pela vitória no resgate dos sodomitas, junto com seu sobrinho, dizimando de todos os bens recuperados, fossem animais ou riquezas. Depois dessas coisas, Abrão teve a maior de todas as experiências. Gênesis 15, versos 5 e 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Eterno, e isso lhe foi creditado como justiça. Pelo conjunto das palavras que lhe foram ditas desde a sua saída de Ur, Abrão já teve experiência suficiente para crer com firmeza de que ele teria descendentes que herdariam tudo o que havia sido prometido, mesmo que ainda não entendesse como as coisas iriam acontecer. A falta de entendimento de como o Eterno faria para cumprir a promessa de ele ter um filho, levou Abrão a se precipitar e tentar resolver de forma humana, conforme a sua conclusão. Isso levou a que gerasse um filho com a serva de Sarai, sua esposa. Gênesis 16, 15 e 16. Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Mais uma vez, Abrão aprendeu uma lição. Apesar de ele crer nas promessas, não somos nós que faremos se cumprirem. Nós devemos deixar que o Eterno prometeu
ele vai cumprir independentemente de nós fazermos alguma coisa ou não. A sua confiança estava crescendo cada vez mais. Passados mais 13 anos, Abrão agora com 99 anos, o Eterno aparece novamente a ele e garante que chegou a hora de ele ter o filho tão aguardado. Lá em Gênesis 17, versos 4 a 6, diz: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Agora o Eterno muda o seu nome, porque fica mais identificado com o que ele se tornou. Depois de 99 anos, ele precisa se acostumar com o novo nome. Abraão, que significa pai de muitos. Então, e também lhe é garantido que Sarai, sua esposa, que alguns entendem que significava zombaria, que também recebeu um novo nome, passando a ser chamada de Sara, que significa princesa. Ela seria mãe aos 90 anos de idade. Uma outra aliança foi estabelecida com Abraão nesta oportunidade. Gênesis 17, versos 10 e 11. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então fica claro neste texto que essa aliança está restrita à família de Abraão e às pessoas que estavam ao seu serviço. Isso é feito por Abraão em si mesmo, em seu filho Ismael e em todos os servos. Passado não muito tempo, em Gênesis 18, verso 1 e 2 diz: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Bem, aos olhos de Abraão, o Eterno fez uma aparição física, junto com mais 2 anjos, e conversou com ele. Foi reiterada a promessa do nascimento de Isaque, garantindo que na próxima primavera ele teria um filho com Sara. Nessa oportunidade, também o Eterno lhe falou sobre o destino das cidades do vale onde Ló morava. Mais uma vez, o sobrinho de Abrão sofre as consequências da sua escolha em habitar no meio de um povo ímpio, com a destruição, então, destas cidades. Ló perde a esposa e todos os seus bens. Finalmente, cumpriu-se a promessa feita de Abraão ter um filho com Sara. Gênesis 21, versos 2 e 3 diz: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Com 100 anos de idade, Abraão experimentou um grande milagre, mas ao mesmo tempo que a alegria da vinda desta criança era comemorada, ele precisou dispensar o seu primeiro filho, Ismael, porque o Eterno definiu que o herdeiro da promessa seria aquele que nasceria da sua esposa Sara.
As provações na vida de Abraão ainda não tinham acabado. Ele passou um longo tempo errando e aprendendo, mas a sua confiança no Eterno só cresceu. Vejamos o que diz Gênesis 22, verso 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Sem dúvida, essa foi a maior e mais dura prova de confiança que Abraão passou, e só foi possível vencê-la depois de superar todas as outras provas. Ele já sabia que tudo que o Eterno mandasse, ele precisaria obedecer sem discutir. Ele sabia que o Eterno sempre sabe o que é melhor para ele. Ele aprendeu que o Eterno tem poder para fazer o impossível. Ele aprendeu que mesmo o que parece errado aos seus olhos, sempre dará certo se vier do seu Deus. E aprendeu que, se o Eterno prometeu, ele cumpre. Então, sacrificar o seu filho era algo que ele não entendia. Parecia errado, porque ele era o filho da promessa. Mas ele entendeu: se o Eterno quer me provar, então eu serei provado, e não hesitou. Enfim, Sara deixa Abraão aos 127 anos de idade. Gênesis 23, 1 e 2. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Ele comprou um campo para sepultar a sua esposa, que foi a primeira propriedade permanente de Abraão e da sua descendência. Já com a idade avançada, Abraão se preocupou com a sequência da sua descendência e não desejava que a cultura cananita entrasse na sua família. Por isso ele enviou o seu servo de confiança para procurar uma esposa para o seu filho. Gênesis 24, versos 3 e 4. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, por meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Assim, Eliezer trouxe Rebeca para ser esposa de Isaque. Mesmo com 137 anos de idade, Abraão se casa novamente e gera mais filhos, conforme Gênesis 25, versos 1 e 2. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zimram, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Seus filhos também formaram nações, sendo que alguns deles vieram a ser problemas para a futura nação de Israel. Chegando o tempo, morreu também Abraão, conforme Gênesis 25, versos 7 e 8. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Abraão teve uma longa vida repleta de experiências com o Eterno. Algumas vezes ele errou como um ser humano, mas no que ele acertou serve de um grande exemplo para nós. A vida de Abraão foi tão especial que após séculos ainda é atual, conforme Shaul escreve em sua carta. Vamos ver o que foi dito por Shaul na carta aos Romanos, no capítulo 4, de 1 a 24. Diz assim:
Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, da Torá, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Yeshua nosso Senhor. Somos tão humanos quanto Abraão foi. Podemos errar da mesma forma, mas o acertar na confiança, só aqueles que entenderem o que foi que o patriarca aprendeu tendo as suas próprias experiências. Aprenda a confiar mesmo que tudo à sua volta pode parecer caótico. Se vencer essas provas,
saiba que o Eterno terá prazer na sua vida. Medite sobre a vida de Abraão e que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém.